E o café, hein? Será que ele de fato acelera o teu metabolismo a ponto de te fazer emagrecer de forma mais rápida? Galera, o vídeo de hoje é um bate-papo simples sobre cafeína. Será que compensa a gente fazer o uso de cafeína para supostamente acelerar o nosso metabolismo e, como consequência, acelerar um processo de emagrecimento? Bom, hoje eu estou aqui na cozinha da minha casa fazendo o meu cafezinho, mais uma vez, né? De lei, sagrado. E de cara, eu já falo para você o seguinte: o café, ele é um estimulante do sistema nervoso central. Então, qual que é a função da cafeína assim, nesse processo? Ela vai estimular o seu sistema nervoso central. Isso vai fazer com que a tua adrenal ela produza uma quantidade um pouco maior de adrenalina. E é justamente esse aumento na adrenalina que vai te dar esse efeito de aceleração do metabolismo, né? Então, como é que eu vou dizer? Você vai aumentar ali os teus batimentos cardíacos, né, levemente. O metabolismo como um todo, ele vai dar uma acelerada, né? Você vai ficar mais alerta, um pouquinho mais agitado, né? Inclusive, tem que tomar cuidado, né? Quem tem transtorno de ansiedade tem que tomar muito cuidado com a cafeína, justamente porque ela pode dar esse estalo aí da ansiedade, aumentar muito a ansiedade, né? Mas, de fato, fisiologicamente, o café, a cafeína, ela tem esse efeito, né, de dar uma leve aceleração no metabolismo. A questão é, será que ela acelera esse metabolismo de maneira significativa a ponto de eu conseguir emagrecer mais rápido? E aqui, galera, infelizmente a resposta é não, tá? Quando a gente fala de aumento do gasto energético total com o uso de cafeína, a gente está falando aí, cara, de uma margem de 3 a 11%, vamos dizer assim. O máximo ali estourando mesmo 15% do aumento do gasto energético total. E aí, assim, é claro, você pode usar esse artifício da cafeína como algo a somar, né? Só que você não pode depositar na cafeína essa esperança de que tu vai emagrecer mais rápido. Até porque cafeína é uma substância que, quando você passa a usar de maneira diária, assim, normalmente quem toma café, quem usa cafeína, usa todo dia, né? Ela desenvolve tolerância, faz você desenvolver tolerância. O que é isso? Quanto mais você usa, mais você vai precisar usar para obter aquele efeito que você tinha no início, né? Então, não sei se vocês repararam isso. Quando você não tomava café, não sei vocês, né? Mas eu comecei a tomar café depois de velho, depois dos 20 anos. Então, assim, no início, eu tomava ali meia xicrinha de café, você já sentia ali que você ficava mais alerta, mais desperto, né? O teu mental aumentava um pouco mais a concentração. E aí, conforme eu fui introduzindo o café na minha rotina, eu fui precisando de doses cada vez maiores para obter aquele efeito inicial, né? Tanto é que tem gente aí, cara, que toma uma garrafa inteira dessa de café e não sente nada, absolutamente nada. Tem gente que toma... Minha sogra, por exemplo, ela toma café à noite e dorme. Tem gente que toma café e dorme, entendeu? Não que, né, que isso é outra questão, não que o café não vai atrapalhar seu sono. Só que você desenvolveu tolerância a certo ponto que ele não atrapalha da mesma forma que atrapalharia uma pessoa que é mais sensível à cafeína, vamos dizer assim, né? Então, só para a gente não perder o raciocínio aqui, depositar somente na cafeína essa questão de acelerar o metabolismo não compensa. Olha a Malia aqui invadindo os meus vídeos mais uma vez, né, Malia? Gosta de aparecer no vídeo aqui. Dá um oi pra galera aí. Essa é a Malia, gente. Então, vamos lá. O que de fato importa quando a gente pensa em aumentar o gasto energético total para emagrecer mais rápido? Primeira coisa, déficit calórico, né? Óbvio.
Porque se tu quer emagrecer, você vai ter que gastar mais caloria do que você consome. Então você tem que estar em déficit calórico para iniciar. Então a primeira coisa é aumento da atividade física diária. E aí, tanto musculação quanto aeróbio, atividade física total, assim, exercício físico. Quanto mais ativo for o teu dia, mais caloria tu vai gastar. Tu vai ter gastado no final do teu dia, da tua semana. Então, assim, a gente tem que se desvencilhar um pouco dessa ideia de que somente ali um treininho de 40 minutos de musculação basta, entendeu? A pessoa pula o cardio. Na verdade, o cardio, para quem quer emagrecer, não que a musculação não seja importante, mas quando você pensa em gasto calórico, o exercício cardiovascular, ele tende a gastar muito mais caloria do que a musculação. Óbvio que isso vai variar da intensidade do treino, né? O ideal é você ter os dois, até porque o segundo ponto aqui que eu vou falar é você ter massa muscular. Então, quanto massa muscular você tem, maior vai ser a sua taxa metabólica basal, porque o músculo, ele consome muita energia, cara. O cérebro, ele é o órgão que mais consome energia no teu corpo. O segundo órgão é o músculo esquelético, entendeu? Então, quanto mais massa muscular você tem, maior vai ser o teu gasto metabólico basal, de repouso, né? Aquilo que tu gasta só de tu estar parado ali respirando, só sobrevivendo, vamos dizer assim, né? Então, primeira coisa, exercício físico diário, ter uma vida ativa, não pular o cardio, tá? Não ignora o cardio. Segundo, musculação. Terceiro, cara, em terceiro lugar, a gente vai falar do aumento do consumo de proteínas. Por quê? A proteína, diferente do carboidrato e da gordura, ela é um componente que vai fazer você gastar mais energia só para digerir ela, né? Não que o carbo e a gordura você não gaste no processo digestivo, mas a proteína, a quantidade calórica que você gasta para digeri-la é muito maior se comparado ao carboidrato e à gordura. Então, quanto mais proteína você come, mais você vai gastando ali, né, para digerir essa proteína. Então, lembra o que eu falei no início? Não é uma coisa só, você não pode depositar só na cafeína, é uma coisinha que vai somando com a outra, entendeu? A cafeína ela pode até entrar nisso aí, mas esses pilares aí, eles são mais importantes no que tange ao processo de emagrecer mais rápido, né? Vamos dizer assim. O quarto seria justamente o sono, galera. Sono, tô pegando o tablet aqui para olhar o quinto, que são 5 pilares. O quinto me fugiu a mente aqui. Mas o quarto seria justamente você ter uma rotina de sono adequada. Justamente por quê? Cara, quando a gente pensa em metabolismo, né, você falou de acelerar o metabolismo. Você quer estragar seu metabolismo, você ter privação de sono. Nossa, mãe, você bagunça o seu ambiente hormonal todo. Fora que noites de sono mal dormidas, repetidamente, né, vai fazer você ter mais fome e você vai ter menos saciedade também. E isso vai te fazer querer comer mais e comer mais vezes, o que vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento, beleza? Então, esse é o quarto pilar. E o quinto pilar é justamente a questão das dietas restritivas. Cara, fazer dieta restritiva por muito tempo detona o teu metabolismo, justamente porque o teu organismo ele é inteligente. Então, se você restringe muito a caloria durante meses aí, por exemplo, o teu corpo vai entender que você está em privação. E aí, ao invés de acelerar o teu metabolismo, que é o que a gente quer, você vai reduzir a tua taxa metabólica basal. Justamente porque o objetivo do teu corpo é te manter vivo, né? Então, se ele acelerar o metabolismo, tu vai começar ali a catabolizar em excesso e tu vai definhar, entendeu? Então, ele vai reduzir a tua taxa metabólica. Então, não é inteligente a gente restringir muita caloria durante muito tempo. Justamente por isso que a gente tem que pensar no processo de emagrecimento no médio e longo prazo, beleza?
E aí, esses são os 5 pilares. A cafeína ela poderia entrar aí como um suposto 6º pilar, só que, cara, antes de você pensar em cafeína, você tem que considerar todas essas outras coisas, que são de fato bem mais importantes. E outra coisa, a gente precisa considerar também a meia-vida da cafeína, né? O que é isso? O que é a meia-vida? Toda substância, ela tem um período de tempo total que ela permanece dentro do teu organismo. A meia-vida é justamente o tempo em que metade dessa substância leva para ser eliminada. Então, a cafeína, por exemplo, ela tem uma meia-vida aí de 3 a 7 horas. Então, vamos pegar uma média. Vamos pegar que a meia-vida da cafeína são 5 horas, né? Então, 5 horas é o tempo que metade da cafeína sai do teu organismo. Logo, a gente pode concluir que para sair toda a cafeína do teu organismo, a gente precisa de 10 horas, beleza? Então, isso é um fator importante para a gente considerar no horário que a gente vai fazer uso dessa cafeína. Então, assim, primeira coisa, cafeína atrapalha o teu sono. Lembra que eu falei lá que você libera mais adrenalina, você fica mais desperto, você fica em alerta. E isso não é legal quando a gente está precisando dormir, entendeu? É legal durante o dia ali, que a gente está em trabalho, né? Está trabalhando, está realizando as atividades, mas para dormir não. Então, assim, por isso que é importante você conhecer o teu corpo. Por quê? Vamos pegar essa média. Vamos supor que o tempo real, né, que a cafeína vai sair do teu organismo é justamente 10 horas. Cara, se tem uma pessoa que dorme às 11, às 23 horas, tu tem que interromper o uso da cafeína ali 1h da tarde, às 13 horas, entendeu? Então, por isso que é importante, galera, você ter esse autoconhecimento. E aí, uma outra coisa. Eu uso a cafeína como pré-treino. Ótimo pré-treino. A cafeína, ela te dá aumenta tanto a tua disposição física quanto a tua disposição mental. Então, de fato, ela reduz ali a sensação de fadiga, né? Ela te dá mais foco mental para treinar. Mas tem um problema. Mas eu treino à noite, né? Então, assim, cara, a gente tem que sempre pesar as coisas, né? Se você é uma pessoa que treina à noite, esse à noite é que horas? Se o seu treino ali é às 6 horas, no início da noite, eu acho que é até ok você fazer o uso de cafeína ali até 1h antes do teu treino, se você for um metabolizador rápido, né? Porque, assim, lembra que a cafeína, 3 a 7 horas de meia-vida, então ela vai ficar no teu organismo um tempo total aí de 6 a 14 horas. Então, se você for um metabolizador rápido, ultra rápido, né? Em 6 horas, essa cafeína já saiu. Então, assim, se tu for treinar às 6, tomar a cafeína às 5, às 23 horas você já não tem cafeína no teu corpo. Então, é válido. Mas, assim, cara, se o treino for além desse horário, né? Passou das 6 horas, 7, 8 horas da noite, aí eu já acho que não é válido, né? É uma questão que você tem que discutir com o teu médico, com o teu treinador, teu nutricionista. A não ser que você seja uma pessoa que durma depois da meia-noite, né? Mas acho que não é a realidade da maioria. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso, né? 6 pilares principais que a gente deve pensar no processo de acelerar o metabolismo, acelerar o processo de emagrecimento, e dentro desses 6 pilares a cafeína é só o 6º, né? Então é como se fosse uma cerejinha do bolo ali, que nem sei se pode ser considerada uma cerejinha do bolo, justamente porque tem esse efeito de tolerância. Mas ótimo como pré-treino, né? Mas aí tem a questão do treino à noite, né? Que eu já falei. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fazendo isso você me ajuda muito. Deixa um comentário aqui embaixo também. Deixa um comentário se você gostou do vídeo e me sugira novos temas de vídeo, né? Seja falando de performance, longevidade, saúde no geral, temas da biologia, né? Pode sugerir aqui, pode ficar à vontade, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço a todos.